Pergunta 2. Por que nós só nos enxergamos, só acreditamos que somos capazes de trazer à existência filhos? A que se deve isso? Essa pergunta, ela está falando o seguinte, a pessoa perguntou por que nós, nesse caso nós, né, eu acho que os seres humanos se veem capazes de gerar filhos, ou seja, trazer do invisível e parir uma criança, né? Através da união de masculino e feminino, do invisível nasce uma criança. E por que não outras coisas que a gente não consegue manifestar com a mesma facilidade que um filho, por exemplo? Mas aqui até isso é relativo, porque tem gente que tem questões de esterilidade e não consegue manifestar um filho. Parece fácil para muita gente, mas para mim, por exemplo, eu queria muito ter um segundo filho e eu fiquei 1 ano tentando e não conseguia. Quando eu desisti e já estava fazendo outros planos, e eu botava arquétipo de coelho, eu visualizava eu grávida, eu tinha uma foto na caixinha dos sonhos de uma mulher com a barriga de grávida, que era eu, e tentava, nada. Aí chegou um momento que eu disse, quer saber, eu vou deixar isso para lá, né, e vou ver outro sonho para realizar. E eu tinha um sonho que era ir para as Ilhas Maldivas, com o Elcio, comemorar aniversário de casamento. Então, liguei para uma agência, eu tinha soltado tanto que eu disse, vou largar a mão disso e vou seguir para outro sonho, né? Quando tiver que ser, vai ser. E aí eu liguei para a agência de turismo e a agência fez todo o orçamento para mim, com os valores, me deu as opções de resort, onde eu iria escolher, eu queria ficar no bangalô em cima da água, já estava tudo ok, já tinha um valor para fechar a viagem. O que aconteceu? Eu descobri que eu estava grávida. Aí o sonho das Maldivas teve que esperar. E aí foi bem na época do Covid, que teve, né, a questão da pandemia, e aí mesmo assim fechou tudo, mesmo que eu quisesse para as Maldivas, não era o momento, né? Até hoje não fui, mas eu estou tranquila em relação a isso, porque eu vou sempre na minha imaginação, e quando tiver que ser, vai ser. E outros sonhos deram lugar, né? Esse sonho deu lugar a outros sonhos, que foi o de ter o meu filho, o meu segundo filho, engravidei, que foi o de comprar meu apartamento, que foi o de vir para os Estados Unidos, e tantas outras coisas que foram acontecendo depois, né? Então, para você ver que depende muito do que você se acha capaz de manifestar. Para a pessoa que fez a pergunta, parir um filho é muito fácil, talvez porque você já deva ter, mas tem gente que não tem isso. Então, ele fala assim, por que o ser humano em geral tem essa dificuldade? Por causa da consciência. Cada ser humano tem um grau e um nível de consciência. Tem coisa que você se acha incapaz de fazer que outra pessoa faz com o pé nas costas, porque ela se acha capaz. Então, não é o que, é a qualidade da consciência, do que você se acha capaz. É isso que determina o que você vai conseguir manifestar ou não. E ele fala também, a que se deve isso? E essa limitação se deve à identificação que a consciência tem com o corpo. Quanto mais expandida uma consciência, menor é o grau de identificação e de limitação que ela tem com o corpo físico. Quanto mais identificada com o corpo físico, mais limitada é a capacidade de manifestação dessa consciência. Porque se você se olha no espelho, você tem a real convicção de que o mundo é sólido e você é o corpo que está vendo no espelho, a sua capacidade de manifestação vai ser bem reduzida, porque você está limitando o poder infinito de um espírito eterno que transcende a história desse corpo, está limitando a identificação com o corpo. E é isso que determina o grau de manifestação ou de expansão de consciência que você vai ter. Então, gente, lembrando a primeira lei hermética, que é o mentalismo, que diz que tudo no universo é mental, então não é material. E quando você se identifica muito com o teu corpo, a tua identidade aí eu nasci em 1981, aí eu morava na cidade tal, aí a pessoa, eu sempre digo assim que eu percebo o grau de identificação que a pessoa tem, se a conversa dela comigo começa desde a infância. Não, Mai, porque você precisa, Mai, entender, para poder me compreender a minha história. Eu digo, a identificação com o corpo é tão grande que
Eu tenho que passar 30 minutos ouvindo a história desde a infância até chegar na idade adulta. E essa não é a tua história. É a história do corpo, não é a tua história. A tua história, ó, muito antes desse corpo existir, você já existia, só que você não lembra. E você vai acessar essas memórias, caso seja necessário, quanto mais você vai se desidentificando com o teu corpo, ok? Então, eu percebo, assim, que o grau de importância que a pessoa dá em contar toda a história da vida dela, na verdade, da história do corpo, né? Determina o grau de identificação, de apego que ela tem com a forma, né? Então, lembrando sempre, a primeira lei hermética, volta na primeira lei hermética, tanto que é uma das primeiras aulas da escola, é o mentalismo. O próprio Caibalion diz que quem não entende a lei do mentalismo não vai entender o livro, mais nada do livro. Não vai compreender mais nada do livro. Se você pensa que o universo é material, você vai se identificar com o seu corpo, não vai entender mais nada. Então, o grau de compreensão da primeira lei determina o grau de expansão daquela consciência, tá? E aqui eu lembro para você, um exercício muito bom para praticar a primeira lei hermética é você sair andando na rua, você se acordar, né? O Robert Adams fala isso, que quando você abre o olho de manhã na cama, você fala assim, o filme começou. Mais um dia do filme começou. Esse mundo é uma projeção mental. Esse mundo não é real, é uma fantasmagoria, é um holograma, uma realidade virtual, chama o que quiser, é um sonho, é um filme. E você tem que lembrar-se sempre disso ao longo do seu dia, e aí você vai vendo que a realidade de sólida, ela vai ficando mais, maleável, e você vai conseguindo moldar ela mais. Por quê? Mas é você, consciência. O teu foco tá, eu sou o corpo, o mundo é físico, ou eu não sou meu corpo, eu sou uma consciência eterna, vivendo uma experiência temporariamente humana, eu transcendo esse corpo, nada é material, nada é sólido, tudo é mental. É isso que vai determinar o que as pessoas são capazes ou não de manifestar, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta. Do áudio anticatarse, a gente tem um áudio anticatarse, que é um áudio maravilhoso, feito com ondas de informação, com equipamento quântico Morphos. Esse áudio anticatarse, ele foi colocado para ajudar nos momentos de dificuldade, para aquelas pessoas que estão passando por algum desafio muito grande, o que é normal, o pêndulo está batendo forte. Então, é recomendado você ouvir o áudio anticatarse. Mas o áudio anticatarse é tipo um remédio para dor de cabeça. Quando está doendo, você toma o remédio. Mas se não está doendo, se está de boa, não precisa ouvir o áudio, tá? O áudio anticatarse é como se fosse a bombinha do asmático, naquele momento que está... Aí põe o áudio anticatarse, tá bom, gente? Não precisa ouvir todo dia. Os áudios são para auxiliar em momentos que você percebeu que o teu sentimento está precisando. Então, assim, alguém escreveu assim que o áudio anticatarse, essa pessoa não se sentia bem ouvindo, que ela sentia que ia desaparecer, que ia morrer, era um mal-estar terrível que vinha a ouvir o áudio anticatarse, né? E o objetivo do áudio é o contrário, né? O objetivo é trazer paz, é tirar você da angústia, da confusão mental e levar você de volta para casa. Qual é a tua casa? O ponto zero. Então, esse sentimento de angústia, né, não é seu, esse sentimento é do ego. O ego pensa que vai desaparecer, o ego pensa que vai morrer. Você não. A tua origem é consciência. A tua origem é o ponto zero, é o zero, é a tua origem. É o silêncio total, o vazio. É de lá que eu e você viemos. Então, o ego, ele que tem medo do vazio, ele tem medo do silêncio, ele tem medo da morte e de desaparecer, ok? Então, quando você compreende essa separação entre você e o ego, você percebe que quem está com medo ali é o ego e você vai ver que você não vai embarcar nesse medo que o ego tem, ok? Então, mostra também, revela que o teu ego tem um domínio muito forte sobre você, por causa da identificação talvez muito densa e intensa que você tenha com o teu corpo. Então, para você que sente esse mal-estar com o áudio, o anticatarse, e é o teu ego
lutando com todas as forças para que você não volte para o estado de vazio, de ponto zero, aonde há o neutro. Você transcende a dualidade, transcende a lei das polaridades. No ponto zero, você transcende absolutamente todas as leis do universo, nenhuma te alcança lá, porque você está indo antes da existência do mundo, que é a tua origem. Então, para você que sente esse desconforto, é um sinal de que o teu ego, a tua mente, está tendo um domínio muito pesado e intenso sobre você. É hora de ir soltando, rendendo o teu ego, coloca o teu ego mentalmente na tua mão e diz assim: eu entrego meu ego para minha centelha divina, para o meu eu superior, para a fonte criadora, para o todo, para o absoluto. Eu entrego o meu ego. Porque se a gente não entregar o nosso ego, a gente não vai conseguir voltar para o ponto zero e a gente vai ficar preso eternamente na samsara, a gente vai ficar preso entre as polaridades, o pêndulo jogando a gente de um lado para o outro, e a transcendência, a iluminação é você elevar acima do nível do pêndulo, tá? E se você não soltar o ego, você vai ficar no nível do pêndulo, você só sobe para o nível superior quando você solta o ego, tá? E aí, para soltar o ego, vai praticando a primeira lei do mentalismo, que é o universo é mental, tudo é mental. Vai falando, eu acordo de manhã, eu estou num filme, começou mais um capítulo do filme, é um sonho, esse mundo é um sonho, e você vai tendo experiências sensacionais de ver quão maleável a realidade é. Mas se você pensa que a realidade é muito sólida, ela vai se tornar extremamente tangível e sólida para você, e vai ser mais difícil você manifestar, vai ser mais difícil você ter maestria sobre as coisas que acontecem na sua vida. E vai ser até difícil você praticar a alquimia mental, porque vai haver uma crença muito grande de que o que está dentro não se manifesta fora, né? Então é isso, pratique a lei do mentalismo, entrega o ego, e na hora que você fizer essas coisas, volte a praticar o áudio anti-catarse. Se vier o medo de novo, perceba que não é você, é o teu ego. Veio o medo, você diz: eu entrego minha centelha divina, Deus em mim, eu entrego meu ego para você, porque eu sou uma com a fonte criadora. E aí, você vai ver que vai melhorar, tá?